Diz assim a palavra de Deus. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas e a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto o resgate e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, e o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Amém. Tem um cantor brasileiro muito conhecido, conhecido como Rei, que diz que são tantas emoções, não é? E de fato, na nossa vida, na nossa caminhada, em toda a nossa história aqui nessa terra, nós vivemos muitas emoções. E nessas emoções, quantas vezes, na nossa vida, a gente não perde alguma coisa, ou aparentemente perde alguma coisa, mas na verdade é um ganho. Ou o contrário também disso. Quantas vezes a gente ganha ou acha que ganhou alguma coisa, mas na verdade está perdendo. É maravilhoso essa matemática de Deus. E a gente pode perceber essa matemática de Deus, esse perde e ganha,
ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa caminhada. E como a nossa irmã Silvânia orou, é fantástico a gente a gente perceber em todas essas emoções que nós vivemos, em todos esses perdes e ganhas que nós temos na nossa caminhada, a fidelidade do Senhor. Como é bom perceber a fidelidade do Senhor na nossa vida, mesmo em meio a tantas emoções, sejam boas, como tristeza, como alegria, como felicidade, como paz, sejam emoções ruins, como tristeza, como amargura, como luto. O fato é que isso acontece aqui, nessa riquíssima história que a gente percorreu e termina hoje. Depois de tantas emoções aqui nesse texto, nessa história, depois de tantos altos e baixos aqui nessa belíssima história, a gente chega aqui ao final, nessa noite. Uma história que começou lá no capítulo 1, com tragédias, com luto, com viuvez, com amargura, com infidelidade de uma família, termina com restauração, termina com casamento, termina com alegria, termina com preservação da aliança de Deus. Vimos como que, apesar de escolhas ruins do seu povo, Deus não deixa de ser fiel e justo. Não deixa de cumprir o seu propósito redentor, por mais que o seu povo demonstre que não mereça. Todos os dias. Ele vai lá e demonstra graça e misericórdia todos os dias. Assim foi ao longo dessa história. Escolhas ruins que a gente viu de Elimeleque, de sua família, que se afastaram do povo da aliança, da terra da aliança, para uma terra estrangeira, fugindo da disciplina do Senhor. A gente viu a volta amargurada depois das perdas do marido, dos filhos, de Noemi para a terra de Israel. Como ela volta amargurada com o Senhor. Mas também uma volta graciosa, porque ela volta com Ruth. Que no início ela não vê graça nenhuma. Né? Porque ela diz que volta vazia, ela volta sozinha. Uma história aqui tão rica de supostas coincidências, como a gente vai ver uma hoje também. Como a de Ruth, que a gente viu também entrando nos campos de Boaz. Supostas coincidências. Recebendo aqui, como a gente viu, a empatia dele, o cuidado dele, provendo ali para ela a alimentação, suas necessidades, segurança, consolo para o coração, esperança, descanso também. E como vemos hoje, firmará o que ele já havia anunciado lá atrás, aqui no capítulo 3. E a história de amor, essa história de amor desse livro não é simplesmente de Ruth e Boaz. Não é simplesmente de Ruth e Noemi. Não é simplesmente de Deus para com Ruth e Noemi. Mas acima de tudo isso é uma história de amor de Deus para com o seu povo. Essa é a história desse livro aqui. Ao longo de toda essa história, nós podemos perceber que Deus governa todas as coisas, inclusive quando as coisas aparentemente fogem do nosso controle ou fogem do nosso controle de fato. Inclusive quando tudo parece um caos. Inclusive quando tudo parece sair diferente do que nós planejamos muitas vezes. Hoje vamos ver aqui como que Deus é um Deus de restauração. Como que Deus é um Deus de misericórdia e de graça. É um Deus de amor, um Deus de aliança. Um Deus que nos ensina uma matemática diferente dessa que nós aprendemos na escola. Nós veremos isso aqui de forma clara, como isso se torna claro para nós nesse capítulo 4, nessa formalização do casamento de Boaz com Ruth, na vida também restaurada de Noemi ao receber um neto, que para ela não é somente um neto, mas é um filho, um resgatador, que é fruto desse casamento. E a gente percebe aqui, em primeiro lugar, eu quero destacar esse acontecimento aqui, esse primeiro encontro aqui do casamento. Aqui, inicialmente, Boaz, ele vai à porta da cidade e se assenta ali. Na sequência do texto lá,
onde Noemi fala para ele, né, para Ruth, para ela esperar, que ele não vai descansar enquanto não cumprir com o que ele falou. De fato, assim ele fez. Boaz foi lá na porta da cidade e cumpriu com a sua palavra, o que já era esperado para quem acompanha aqui o caráter demonstrado até aqui nessa história de Boaz. Era bem óbvio que ele cumpriria com a sua palavra. E ele vai até lá, nesse local, na porta da cidade, onde eram realizadas ali as reuniões, às vezes as transações legais entre o povo, entre um e outro, e ficou ali parado, provavelmente, esperando o resgatador que tinha a prioridade, do qual ele falou para Ruth. E aqui numa suposta coincidência também, eis que o texto diz, vinha passando o fulano. E ele passa ali, na hora. Um homem sem nome, né, que a gente não sabe quem é, não sabe o nome dele, e a escritura afirma que é fulano. E assim ele ficou conhecido como fulano. E Boaz conta para ele, chama ele, e chama os anciãos e tal, naquele processo legal, como acontecia naquela época, e conta sobre o caso de Noemi, viúva de Elimeleque, parente deles, e que ela pôs à venda ali parte das suas terras e tudo mais que eram, né, de Elimeleque. E oferece a ele, como aquela pessoa que tem a prioridade. Fala, olha, tem a Noemi e tal, ela está vendendo aí aquelas terras lá do nosso parente, Elimeleque, você tem a prioridade, e a gente quer saber aí se você vai querer pegar essas terras aí e adquirir para você. E aí oferece ali para ele. E para frustração de muitos, né? A gente vai lendo aqui, quem não conhece aqui o restante do texto, lê só isso, vai falar, e agora? Porque o camarada falou que vai comprar. Como é que vai ficar essa história, né? Ele disse que quer. Imagina ali, né, a reação de Boaz, talvez, né? E agora? Como é que vai ficar esse negócio? Né? Ele falou que vai querer essa terra. Como que a gente vai fazer? Mas aí Boaz, obviamente, né? Ele fala os entrelinhas do contrato, né? Aquela nota de rodapé que muitas vezes a gente não lê, mas é às vezes o mais importante ali, e às vezes coisas negativas ficam em letras menores, e ele vai e fala, não é, que ele adquirindo as terras vem de brinde, né, Ruth, a moabita viúva, para dar sequência ao nome do falecido esposo dela, né, em sua herança. Aí o fulano, né, ele dá uma recuada, opa, não é só terra o negócio, né? Não é só uma terra legal ali, que Noemi já tá mais idosa e tal, está mais velha, já está mais próxima aí de ir para a glória, então a terra depois vai ser adquirida por mim e tudo mais, então tem uma moça nova aí, não é, que complica a situação. Para a gente entender melhor essa decisão aqui, desse tal de fulano aqui, é que na lei, não é, se um resgatador resgatasse as terras, não é, desse parente, essas terras continuariam sendo da família. Ele teria o direito ali, como se ele tivesse o direito de usar, cuidar daquelas terras, de plantar, não é, de prover ali naquelas terras. Mas o nome continuaria sendo daquela família, a não ser que aquela pessoa morresse. Aí essas terras seriam anexadas ao seu próprio nome. Mas caso não morresse, né, caso tivesse um filho, por exemplo, aí ele não poderia anexar nas suas próprias terras, apesar de ter o direito ali de cuidar e de plantar naquela terra. Noemi morrendo, por exemplo, né, que era o início da história aqui, por isso que ele falou que queria, né, Noemi está mais velha, ela vai daqui a pouco bater as botas e eu vou pegar essas terras para mim. Então é lucro para mim. Né? Eu vou ficar com essas terras em breve. Mas aí quando ele descobre de Ruth, uma nova mulher, né, em totais condições de ter filhos ainda, Noemi já não tinha mais, e ela mesma já havia dito isso, essa situação que seria impossível de ele receber essas terras para ser suas em seu nome, né, porque muito provavelmente Ruth teria um filho e que esse filho herdaria essas terras e ele perderia. Então ele gastaria, né, ele investiria, ele gastaria cuidando das terras, ele gastaria cuidando de Ruth, de Noemi, para depois o filho de Ruth dar sequência naquelas terras, que não ficaria para ele.
Então, para ele, não foi muito bem uma jogada muito boa, não é? E fulano aqui demonstra com isso que ele é o contraste de Boaz. Fulano estava mais preocupado em ganhar, em lucrar mais, em ter mais terras e patrimônios em seu nome. Ele não estava preocupado em ajudar Noemi, em ser um resgatador para Noemi, que era viúva de seu parente Elimeleque, muito menos preocupado com a moabita Ruth. Ele visava somente o seu patrimônio, o seu próprio bem. Boaz, por sua vez, o contraste aqui de fulano, ele não estava preocupado em perder algo de suas terras, do seu dinheiro e tudo mais para ser um resgatador e ajudar Ruth e Noemi. Ele queria resgatá-las. Ele não estava visando de maneira egoísta seus próprios interesses. Com isso, irmãos, nós temos outra ironia aqui nesse livro cheio de ironias, não é? Fechando aqui nesse capítulo 4, conforme o reverendo Emílio Garofalo diz. A ironia é que, buscando fazer um nome para si, mesmo ao invés de ajudar os que precisam, seu nome sequer é mencionado na Bíblia. Boaz, por outro lado, que não se preocupava com seu legado, mas com servir, é até hoje lembrado e elogiado. O homem que não queria perder, ele acaba nem sendo mencionado o nome na Escritura. Ele perde. Ele achava que estava ganhando, mas ele estava perdendo. Enquanto Boaz, que talvez para o fulano, para outros, estaria perdendo, adquirindo terras e tal, ainda vem uma moabita ainda por cima, de quebra, ele ganhou no final da história. Boaz, ele se torna integrante da genealogia do nosso resgatador eterno. Esse é o perde-ganha do Evangelho, irmãos. Essa é a matemática de Deus, onde aparentemente perder é ganhar. Onde aparentemente ganhar é perder. E a gente vai ver isso na sequência também aqui, que é a restauração de Noemi. O casamento acontece entre Ruth e Boaz, nasce um filho de Ruth e Boaz, e há aqui uma suspeita muito forte, muitos comentaristas dizem isso, de que Ruth fosse estéril, inclusive, porque ela ficou casada, e aqui a gente sabe que foi com Mahlon, muitos anos, e ela não engravidou. E aqui a linguagem que usa aqui o escritor bíblico de que Deus concedeu de que ela ficasse grávida, também pode tornar isso aqui uma verdade. E que se assemelha a algumas mulheres também, inclusive da história da redenção, não é? De todo o enredo redentivo. Mas o interessante aqui é que depois da informação do nascimento da criança que a gente tem aqui, há uma cena, não é? Que volta a cena, na verdade, as mulheres e Noemi, lá do início, no capítulo 1, quando Noemi volta. E as mulheres da cidade ficam lá cochichando. Ih, olha lá, Noemi, olha só. Aquela fofocazinha e tal. E aqui essas mulheres aparecem de novo. Noemi também. E já, já que lá no início começa com a tragédia da família de Noemi, aqui fecha o livro de Ruth, com esse clímax do seu triunfo, da sua restauração. E nessa fala aqui das mulheres a Noemi, tem muita riqueza aqui de informações. Em primeiro lugar, elas declaram aqui, o louvor a Deus, reconhecendo que foi o Senhor que providenciou o resgatador. Não foi Boaz e Ruth, simplesmente. Antes de Boaz e Ruth, foi o Senhor que providenciou o resgatador para ela. E isso pode não só se referir aqui ao nascimento da criança, de Ruth e Boaz, mas também de toda a história até chegar aqui no nascimento, como a volta da viúva de Moabe para Israel, juntamente com Ruth. Como o acaso
de Ruth ter entrado nas terras de Boaz, como aquele plano aqui que a gente viu no capítulo 3, que dá certo até certo ponto e que Ruth depois segue ali, não é, o seu caráter e guiada pelo Senhor, o negócio funciona de acordo com a vontade de Deus. E também aqui esse início do capítulo 4, desse tribunal ali na porta da cidade, que aparentemente fulano iria adquirir o negócio, mas não adquire, e que ele passa na hora ali que Boaz está ali parado. Então pode ser por conta disso tudo, olhar para isso tudo. E a glória de tudo isso, de culminar no Filho, é dada ao Senhor. E a frase aqui, que não deixou de dar a você, se refere a Deus. Né? Deus não deixou de dar a você. Numa sentença negativa, ele não deixou. Ou algo que Deus não fez. Não é? Deixar o que Deus não fez aqui. Deixar que ocorresse a tragédia da velhice amargurada de Noemi. Deixar que acontecesse a destruição de uma família por completo. Deus não fez isso. Ele não deixou que isso acontecesse. E ele faz isso dando um resgatador para Noemi. E engraçado aqui é que elas dizem que um menino é o resgatador de Noemi. Não é Boaz. É o menino. Mas como é isso aqui? Não era Boaz o resgatador. Boaz é o resgatador da família, parente de Elimeleque. Mas o menino que nasceu é aquele que levaria adiante o nome de Elimeleque e herdaria a sua propriedade. Ele que seria aquele que daria, como elas dizem aqui, consolo e renovação na vida de Noemi, que cuidaria dela em sua velhice. Quem cuidaria? Quem daria consolo? Quem estaria do lado de Noemi? Era o seu neto, filho de Ruth e de Boaz. Por isso ele é o resgatador dela. E por que ele é o resgatador dela? Qual a causa? Por causa do amor de Ruth. Como elas dizem aqui, pois é filho de sua nora que ama você. Elas destacam aqui o amor de Ruth por Noemi. Ou seja, não é porque simplesmente ela é sua nora. É porque ela é sua nora e te ama. Por isso, esse filho dela vai ser o seu resgatador. Isso porque, na maioria das vezes, o resgatador era um direito voluntário. Ele poderia ou não. Não era obrigado na maioria dos casos. Como nesse, que fulano ele não quis o seu direito. Ele abriu mão do seu direito, voluntariamente. E mencionar aqui o amor de Ruth destaca que o neto de Noemi seria o seu resgatador por conta do amor da nora, de forma que ele seria como se fosse um filho para ela. Um filho. Não à toa, essas mulheres ainda dizem aqui, não é, que a Noemi, que essa sua nora, ela é melhor do que 7 filhos. Tamanho amor, tamanho cuidado, tamanha bênção que Ruth foi na sua vida. Amor sacrificial que Ruth demonstrou a Noemi. Amor leal que Ruth demonstrou a ela. De forma que, como um filho adotivo que desempenharia um papel de resgatador em sua vida, Noemi ela é honrada. Ela é honrada aqui pelo autor, não é, como ancestral do rei Davi, que fala, não é, que o Senhor deu um filho a Noemi. Né, dizendo que de Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, este é o pai de Davi. O autor menciona aqui como se ele fosse um filho de Noemi. Ele coloca Noemi nessa descendência. E ela recebe isso. Perdas e ganhos. Perdas e ganhos. Mas que muitas vezes é menos. Menos que muitas vezes é mais. Boaz, ele perderia parte do seu patrimônio, resgatando as terras de seu parente, cuidando de Noemi, cuidando de Ruth, mesmo sem ter as terras anexadas em seu nome.
perderia dinheiro para ajudar como um resgatador para Noemi e Ruth, mas ganhou aqui o seu nome na história. Ganhou aqui o seu nome registrado no cânon das Escrituras. Ele recebeu a honra de ser o bisavô do grande rei Davi. E recebeu a maior honra de todas, de pertencer à genealogia do grande resgatador, do grande rei, do rei eterno, o rei Jesus Cristo. Ruth perdeu o marido, perdeu tudo o que tinha quando ela abandonou a sua terra, quando ela abandonou os seus pais, quando ela abandonou os seus deuses e tudo que ela tinha lá naquela terra, e sem nenhuma perspectiva de melhora de vida, ela vai buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. E ela ganhou. E ela ganhou o resgatador, que lhe deu alimento, que lhe deu proteção, que lhe deu consolo, que lhe deu descanso e que renovou a sua esperança. E lhe deu um filho. Ruth recebeu também a grande honra aqui de ser bisavó do rei Davi. E a grande honra de, ainda que uma moabita, pertencer à linhagem do rei Jesus. De moabita a descendente do Salvador Jesus Cristo. Isso é fantástico, irmãos. Noemi aqui perdeu toda a sua família, seu marido, seus filhos, voltou para Israel amargurada, vazia, como ela disse, para morrer sozinha ali em sua velhice, já não tinha mais condição de ter filhos, mas ganhou uma nova família, ganhou uma nora que a amava de forma extraordinária, que a sustentou, que trabalhou por ela, que foi obediente, que foi leal a ela. Ela ganhou uma nora que ficou reconhecida entre todos como uma nora que vale mais do que 7 filhos. Mas ela ainda ganhou um neto, que seria para ela como um filho. Como muitos dizem aí, não é que netos são filho 2 vezes. O reverendo Hernandes, ele diz que se filhos são herança de Deus, os netos são dupla herança. E Noemi recebeu essa dupla herança. Ela recebeu um neto resgatador que cuidaria dela na sua velhice. Fantástico isso aqui. Assim é o Evangelho, irmãos. Jesus certa vez disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Numa outra ocasião, um jovem rico queria saber de Jesus como alcançar a salvação. E Jesus disse para esse rapaz cumpria a lei de forma quase perfeita para que ele abandonasse essa sua riqueza e o seguisse, que assim ele acumularia tesouro nos céus. E ele saiu triste. Não estava interessado em perder para ganhar. Jesus é o próprio exemplo vivo disso. O nosso Salvador. O nosso resgatador. Ele foi aquele que se humilhou de forma inigualável nesse mundo. Que se esvaziou de sua forma de Deus. E veio em terra em figura humana, semelhante a nós. Da descendência aqui de Boaz e de Ruth. O sangue de suas veias tinham esse traço de Boaz e de Ruth. A maior humilhação. Deus em figura humana. O rei dos judeus, que foi blasfemado, que foi zombado, que foi surrado até sangrar, e sangrar muito, que foi levado a uma cruz ao lado de transgressores. Uma morte extremamente humilhante, que é a morte de cruz. Ele foi levado a isso, para que a grande maioria que estava vendo ele, muito provavelmente, disse: ele perdeu. O rei dos judeus que não conseguiu nem se salvar, que dirá salvar um povo. Uma aparente perda. Mas ele ressuscitou. E ele ganhou a vitória sobre a morte.
E ele ganhou a vitória sobre Satanás. Ele ganhou a vitória sobre o pecado. E o que é mais magnífico nisso tudo é que ele ganhou tudo isso, não porque ele precisava disso, porque ele já era soberano sobre a morte, sobre Satanás e sobre o pecado. Mas foi por fidelidade à sua palavra, e amor e misericórdia ao seu povo. Por mais que esse povo não merecesse, por mais que esse povo dissesse crucifica, crucifica, ele dizia, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor providenciou o nosso resgatador perfeito. E assim como podemos ver nesse livro, que muitos chamam aqui de o Evangelho de Ruth, nós podemos perceber aqui as boas novas do Senhor. A realidade de que Deus preserva a sua aliança eternamente, independente da nossa infidelidade a Ele. A realidade de que, independente de sermos estrangeiros, independente de sermos adotados, nós não precisamos ter vergonha, porque nós somos amados pelo Senhor. E há lugar nessa mesa do banquete para nós, que recebemos graciosamente esse resgatador. E não só nessa mesa posta aqui, mas eternamente. Estaremos com Ele eternamente, com Ele nos provendo alimento, proteção e descanso eterno. Nessa casa do pão, nunca faltará pão, porque o nosso resgatador, que nasceu lá em Belém, na casa do pão, é o próprio pão da vida. Que Ele te abençoe e que Ele abençoe a igreja. Amém.